Meu nome não importa. E mesmo se importasse, seria melhor que ninguém soubesse. Sou carcereiro há mais de 20 anos, trabalhando em diversos presídios pelo Brasil. Já vi muita coisa, mas nada se compara ao que vivi na penitenciária de Valparaíso, no interior de São Paulo. Este é meu relato, um aviso para qualquer um que pense em seguir esta carreira. Cheguei em Valparaíso numa noite turbulenta. A cidade parecia estar pesado, como se a própria natureza soubesse do mal que se escondia ali. O presídio era antigo, suas paredes de pedra desgastadas pelo tempo e um ar pesado envolvia o lugar. Meus colegas de trabalho pareciam normais, mas havia algo nos olhos deles, uma sombra, um cansaço que não se explicava apenas pelo trabalho árduo. Na minha primeira noite de ronda, fui designado para a ala norte, a mais antiga e menos habitada do presídio. Diziam que ali estavam os prisioneiros mais problemáticos, aqueles que ninguém queria por perto. A ala era fria, mesmo no calor do verão. As luzes piscavam constantemente, e o silêncio era interrompido apenas pelos sussurros e lamentos dos prisioneiros. Caminhando pelo corredor, algo me chamou a atenção. Um dos prisioneiros, um homem velho e de aparência frágil, estava sentado na cama balançando-se para frente e para trás, murmurando algo. Quando me aproximei, seus olhos, vazios e sem vida, encontraram os meus. Ele sussurrou com uma voz fraca e trêmula. Eles estão vindo. Sem entender, continuei minha ronda, mas não consegui tirar aquelas palavras da cabeça. No dia seguinte, perguntei aos meus colegas sobre o velho. Disseram-me que ele estava ali há anos, condenado por um crime hediondo, mas ninguém sabia ao certo qual. Disseram também que ele estava enlouquecendo, que seus sussurros não passavam de delírios. As noites seguintes foram piores. Comecei a ouvir ruídos estranhos, passos que não eram meus, risos macabros que ecoavam pelos corredores vazios. Uma noite, enquanto passava pela cela do velho, vi algo que me gelou a espinha. Ele estava parado na porta, os olhos fixos nos meus, e atrás dele, sombras se moviam, formas indistintas que pareciam sussurrar em sua orelha. Tentei afastar aquilo da minha mente, mas os eventos se intensificaram. Um dos guardas desapareceu sem deixar rastro. Outro foi encontrado morto em sua cama, o corpo retorcido em uma posição impossível. Os prisioneiros começaram a falar sobre aparições, vultos que os assombravam durante a noite. O medo se espalhava como uma praga. Decidi confrontar o velho. Naquela noite fui até sua cela e perguntei o que ele sabia. Seus olhos, agora cheios de uma estranha lucidez, me encararam fixamente. Eles estão presos aqui, ele disse. Almas atormentadas, presas entre este mundo e o próximo. Eles não me deixam em paz, querem vingança. Antes que eu pudesse responder, as luzes se apagaram. Um frio gélido tomou conta do corredor e ouvi os sussurros se intensificarem. Quando as luzes voltaram, o velho estava morto, seus olhos abertos, a expressão de terror congelada em seu rosto. Desde aquela noite, coisas inexplicáveis continuam a acontecer. Os guardas evitam a ala norte, e os prisioneiros que ali estão parecem mais atormentados a cada dia. Eu pedi transferência, mas sei que nunca vou me livrar das memórias daquele lugar. Se você estiver lendo isso, considere este um aviso. Há coisas neste mundo que não podem ser explicadas, forças que não deveriam ser perturbadas. E agora, todas as noites, quando fecho os olhos, ainda ouço os sussurros. Eu sou um homem marcado por uma tragédia, um sobrevivente de um pesadelo que poucos conhecem. Fui carcereiro na Casa de Detenção de São Paulo, mais conhecida como Carandiru, durante os anos mais sombrios de sua história. O massacre de 1992 não apenas deixou cicatrizes físicas, mas abriu as portas para algo muito mais sinistro. Naquele fatídico dia, 2 de outubro de 1992, o caos tomou conta do presídio. Os gritos dos prisioneiros, os tiros, o cheiro de sangue e pólvora, tudo isso ainda está gravado na minha mente.
Eu estava na ala 9, o epicentro do massacre. Vi homens serem abatidos sem misericórdia, suas vidas terminadas de forma brutal e abrupta. Quando a poeira baixou, mais de 100 prisioneiros estavam mortos, seus corpos espalhados pelos corredores e celas. Após a tragédia, a atmosfera no Carandiru mudou. Não era apenas o peso da memória dos mortos, mas algo mais, algo indescritível. Começamos a notar eventos estranhos, coisas que não poderiam ser explicadas. Na primeira semana após o massacre, os guardas relatavam ouvir sussurros e gritos, mesmo quando o presídio estava em silêncio. As luzes piscavam constantemente e a eletricidade parecia ter vontade própria. Lembro-me de uma noite em particular, uma noite que me assombra até hoje. Eu estava de plantão, caminhando pelos corredores vazios. Enquanto passava pela ala 9, o ar ficou frio, gelado. Vi uma figura no fim do corredor, uma sombra que parecia se mover com uma intenção maligna. Tentei iluminar o caminho com minha lanterna, mas a luz parecia ser absorvida pela escuridão. O frio se intensificou e então ouvi um sussurro, uma voz familiar, mas distorcida pelo sofrimento. Ajude-nos. O pânico tomou conta de mim e corri até a sala de controle. Mas os outros guardas apenas riram, dizendo que era minha imaginação pregando peças. Porém, eu sabia que algo estava terrivelmente errado. Nas semanas seguintes, mais guardas começaram a relatar visões. Sombras se movendo nas paredes, figuras espectrais vagando pelos corredores e sempre, os sussurros pedindo ajuda. Uma noite, um dos guardas, José, desapareceu. Ele era um homem robusto, com anos de experiência, mas naquela noite simplesmente sumiu. Procuramos por ele durante horas, e então o encontramos na ala 9, encolhido em um canto, os olhos arregalados de terror. Ele não conseguia falar, apenas balbuciava algo sobre os mortos voltando. Nunca mais foi o mesmo e teve que ser afastado do serviço. As manifestações não se limitavam aos guardas. Os prisioneiros também começaram a relatar experiências aterrorizantes. Muitos acordavam no meio da noite, gritando, dizendo que os espíritos dos mortos estavam entre eles, exigindo justiça. Alguns se recusavam a dormir, temendo os pesadelos que os assombravam. A tensão aumentava e a violência dentro do presídio escalava. O ponto culminante ocorreu alguns meses depois do massacre. Estava em minha ronda noturna quando ouvi um som horrível, um grito de gelar o sangue, seguido por um barulho de correntes. Corri para a origem do som e vi algo que nunca conseguirei esquecer. No meio do corredor, uma figura espectral, translúcida, estava pendurada no ar, como se fosse enforcada por uma corda invisível. Seus olhos estavam fixos em mim, cheios de ódio e dor. Recuei, caí no chão e a figura desapareceu. Fui encontrado por colegas, tremendo e sem conseguir articular uma palavra. Depois daquela noite, pedi transferência, incapaz de suportar mais um minuto naquele lugar amaldiçoado. O Carandiru foi demolido em 2002, mas os espíritos dos que morreram ali nunca descansaram. Eles ainda vagam em busca de justiça, em busca de paz. E eu que vivi para contar a história, carrego o fardo de seus tormentos, sabendo que alguns lugares nunca se livram dos horrores do passado. Meu nome é Thomas Richardson e fui carcereiro no penitenciária estadual de Coldwater, no coração da América. Trabalhei lá por quase uma década e mesmo agora, anos depois de ter saído, não consigo esquecer o que vivi. O que aconteceu ali ainda me assombra, e acredito que é meu dever contar a história. Coldwater era um lugar sombrio, uma prisão que abrigava alguns dos criminosos mais perigosos do país. Mas, entre eles, havia um homem diferente. Seu nome era Michael Harris. Ele foi condenado à prisão perpétua por um assassinato que anos depois foi comprovado que ele não cometeu. Michael sempre proclamou sua inocência, mas ninguém acreditou nele. A justiça falhou terrivelmente
e ele pagou o preço mais alto. Michael era um homem quieto, mantinha-se afastado dos outros presos e raramente falava. Os guardas o viam como um problema menor comparado aos outros detentos. Mas depois de 5 anos preso, Michael foi encontrado morto em sua cela. A causa oficial foi suicídio, mas os rumores diziam que ele foi assassinado. Quem ou o que o matou nunca foi esclarecido. Foi após sua morte que as coisas começaram a mudar em Coldwater. Na primeira semana, os prisioneiros começaram a relatar visões de Michael vagando pelos corredores. Muitos acordavam no meio da noite gritando, dizendo que viram o homem injustiçado, olhando para eles com olhos cheios de ódio. No início, pensei que fossem apenas histórias para assustar os novos presos. Mas então os guardas começaram a ver coisas também. Eu lembro da primeira vez que vi Michael. Era uma noite fria e silenciosa, e eu estava fazendo minha ronda noturna. Ao passar pela cela onde ele morreu, senti um arrepio percorrer minha espinha. Quando olhei para dentro, vi uma figura sombria, de pé no canto da cela. Não havia dúvida, era Michael. Ele olhou diretamente para mim, seus olhos eram vazios, mas havia uma raiva palpável emanando dele. Congelei no lugar, incapaz de me mover. Então, ele desapareceu. Tentei convencer a mim mesmo de que era apenas minha imaginação, mas os eventos seguintes provaram que era algo muito mais sinistro. Outros guardas começaram a relatar visões semelhantes, e cada encontro parecia mais aterrorizante do que o anterior. Uma noite, meu colega, John, estava de plantão na torre de vigilância. Ele era um homem cético, nunca acreditou em fantasmas ou histórias de assombrações. Mas naquela noite, ele correu até a sala de controle, pálido como um cadáver. John contou que viu Michael andando pelo pátio, seus passos não faziam som, e ele flutuava levemente acima do chão. Quando John gritou para ele parar, Michael simplesmente se virou e desapareceu na névoa. Os presos também eram alvo do espírito vingativo. Muitos relataram sentir uma presença sombria em suas celas. Sussurros perturbadores no meio da noite, e alguns foram encontrados com marcas de mãos em seus corpos, como se alguém os tivesse agarrado com força. A violência dentro da prisão aumentou e o medo se espalhou como um vírus. Eu sabia que precisava entender o que estava acontecendo. Comecei a investigar o caso de Michael, lendo os arquivos e falando com qualquer um que tivesse informações. Descobri que ele era realmente inocente, uma vítima de um sistema falho. Ele foi condenado com base em provas frágeis e testemunhos duvidosos. Sua morte foi um erro trágico e agora ele buscava vingança. Uma noite, decidi confrontar o espírito. Fui até a cela de Michael, armado apenas com minha coragem. Quando entrei, senti o ar ficar gelado. Então ele apareceu do mesmo jeito que sempre fazia. Mas desta vez, eu estava pronto. Michael, eu disse, sei que você foi injustiçado. Sei que quer vingança, mas não sou eu quem você procura. Por um momento, ele apenas me olhou. Então senti uma pressão em meu peito, como se algo estivesse tentando me esmagar. Caí de joelhos, lutando para respirar. Mas em um instante, a pressão cessou. Michael desapareceu e a cela ficou em silêncio. Levantei-me tremendo, mas com uma estranha sensação de paz. Desde aquela noite, as aparições diminuíram. Os guardas e prisioneiros ainda sentiam uma presença, mas não tão intensa ou agressiva. Coldwater ainda era um lugar sombrio, mas a raiva que uma vez impregnava suas paredes parecia ter se dissipado um pouco. Saí de Coldwater pouco tempo depois. A experiência me marcou profundamente e nunca mais trabalhei em uma prisão. Mas sei que, de alguma forma, ajudei Michael a encontrar um pouco de paz. Este é meu relato, uma advertência e uma confissão. O que aconteceu em Coldwater não deve ser esquecido, porque lugares como aquele carregam os fardos de suas injustiças e as almas daqueles que foram erradamente condenados sempre buscarão a verdade e a justiça, mesmo na morte. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixe seu